Hoje é culto de missões, ou culto de missão, tá certo? Eu vou falar um pouquinho, não tem problema você falar culto de missões ou culto de missão, ok? Pedir que o irmão Fagner já possa colocar aí o... Não, o vídeo ainda não, tá certo? Só o slide mesmo. Mais para frente a gente passa o vídeo, tá certo? Então, enquanto o irmão vai se organizando aí, abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo de número 4. João, capítulo de número 4. Nós vamos, nessa noite, meditar nesse capítulo 4, mas eu não quero ler a princípio todo o texto, porque de fato ele é longo e eu não quero já cansar vocês desde o início. Vamos então fazer o seguinte, vamos ler a partir do versículo 20, certo? Ainda pega aquela parte do encontro da mulher samaritana com Jesus, porque nesse capítulo 4, Jesus ele vai ministrar a diferentes pessoas, e a primeira que Jesus ministra é a uma mulher samaritana. E então a mulher samaritana diz o seguinte, no versículo de número 20, de João capítulo 4. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ela. Amém. Louvado seja Deus, que o Espírito Santo continue a falar grandemente aos nossos corações, em nome de Jesus. Então, culto de missão, nós às vezes usamos essa expressão, já John Piper, nessa citação aí direta, diz que as missões não são a meta final da igreja, mas sim a adoração a Deus. As missões existem porque a adoração de Deus, de todas as nações, ainda não existe. Ou seja, o objetivo principal é nós glorificarmos ao Senhor. Tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus e também para alcançar pessoas e a edificação da igreja. Então, se você fala missão, não tem problema. A missão é no sentido de que tudo que nós fizermos é com o intuito de, então, vidas serem salvas, vidas serem evangelizadas, vidas poderem escutar o plano de Deus, então, para cada um indivíduo, para cada sujeito. E o objetivo, a meta final da igreja, então, é adorar ao Senhor. Quando nós estamos cumprindo a missão que Deus nos dá, de fato nós estamos adorando ao Senhor. Eu estranho, em que eu já tenho falado isso algumas vezes, que o culto com menor frequência é o culto de missão, ou culto de missões. Isso é um sinal, isso é um alerta que de fato a igreja tanto local como a igreja de forma geral, infelizmente tem
sido relapsa, tem sido acomodada na missão. Mas passa, por favor, Fagner. Esse aí é o texto bem conhecido. Quando Jesus, então, ressuscitou, ele apareceu aos discípulos, Mateus capítulo de número 28, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Esse texto é muito, muito conhecido, é conhecido como o texto da grande comissão, ou seja, a missão de salvar o mundo, a missão de salvar os perdidos. Essa missão, de fato, é de Deus. E Deus, Ele conta comigo, Ele conta com você para que nós possamos nos disponibilizar e colocarmos nas suas mãos os nossos dons, os nossos talentos, as nossas capacidades, para que nós possamos fazer o quê? Discípulos. Fazer discípulos. Hoje, infelizmente, muitas igrejas estão entrando naquela questão, até eu digo que de soberba. Às vezes eu encontro alguns pastores e eles medem a igreja pela quantidade de pessoas. Tem quantas pessoas na tua igreja? Aí alguns dizem: eita, tem 100, tem 200, tem 300, e vai lá, né? Aquela coisa. Mas eu pergunto, mas quantos discípulos nós temos? Deus não nos chamou para fazermos membros de igreja. Deus nos chamou para fazer discípulos. Eu não estou dizendo que nós temos um hall de membros, isso não seja importante, mas o mais importante é que essas pessoas, além de ser membros da igreja, elas possam de fato serem discípulos de Cristo, possam parecer com Cristo, e essas pessoas sejam batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a missão não é só pregar o Evangelho, a missão não é só anunciar o plano da salvação, a missão continua quando Jesus diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, o ministério de Jesus, ele tinha muito essa veia, vamos dizer, tinha muito essa característica do ensino, e aqui eu que estou com essa responsabilidade de ensinar a importância da obra missionária. Passa, por favor, Fagner. Então, pensar um pouquinho aqui, são algumas perguntas. Qual a missão da igreja? Porque tem muita gente confundindo a missão da igreja. A missão da igreja, de fato, é anunciar aquilo que Cristo mandou, anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas, porque só serão boas novas se chegar a tempo. A boa notícia é o quê? Que Cristo morreu pelos pecadores, morreu na cruz, derramou o seu sangue para salvar cada um de nós. Se a pessoa, ela recebe a tempo, enquanto ela pode tomar a decisão, isso é uma boa notícia. Mas se ela parte aí para mansão dos mortos, vamos dizer assim, o que é que adianta mais essa pregação do Evangelho para ela? Não é mais uma boa notícia, será uma má notícia, porque essa pessoa não terá a oportunidade de, enquanto vida, reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, a missão da igreja é fazer discípulos ou fazer boas obras, ou ambas as coisas. Claro que a fé sem obras, ela é morta. Nós devemos fazer boas obras, no entanto, a igreja, ela não pode ser confundida como uma ONG, como uma empresa. E tem gente confundindo a igreja como empresas ou ONGs, porque faz boas obras, mas não anuncia o Evangelho. Eu já cheguei a saber de casos que, infelizmente, que aconteceram, que confirma isso. Por exemplo, tem um determinado grupo de pessoas que vivem
distantes de Deus. Vivem na prática do pecado, vivem na prostituição, vivem na homossexualidade, ok, e essas pessoas devem ouvir o Evangelho, devem escutar sobre Cristo, mas vem à igreja, aí chega com uma ajuda, entrega a essas pessoas e diz assim: Deus ama vocês. Espera aí, o Evangelho foi anunciado, essas pessoas tiveram a oportunidade de serem confrontadas, alertadas do seu pecado, para que elas possam se arrepender e de fato reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Então, essa igreja simplesmente, ela faz boas obras, ela faz aqui um corte de cabelo, sei lá, faz aí movimentos, ações para verificar a pressão, como já fizemos, todos aqueles trabalhos que são importantes ali, de orientações profissional, jurídica e tudo mais. Se a igreja faz isso e ela não anuncia o Evangelho, ela não está de fato cumprindo a sua missão. Então, a missão da igreja é a missão de Deus? Sim. Deus enviou o seu Filho Jesus, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele mesmo enviou o seu Filho e ele nos convida a participar dessa missão. Então, a responsabilidade é de cada um de nós. Surge aí a pergunta: a missão da igreja é distinta das responsabilidades dos cristãos individuais? Não. Não transfira a responsabilidade. Eu estava ali, na hora dos louvores, eu olhei para o meu lado direito, olhei para o meu lado esquerdo e observei essas guerreiras, essas mulheres que já estão com a idade até um pouco avançada, e eu sinto falta de sangue novo, eu sinto falta de um povo mais novo para poder fazer parte desse ministério de evangelização, esse ministério de expansão missionária. Esse ministério que nós precisamos, quando falamos ministério, é complicado, voltando aqui, sobre as responsabilidades individuais, porque as pessoas dizem assim: não, na igreja já tem um ministério de evangelização, então eu não preciso evangelizar, vão evangelizar por mim. Terceiriza. Isso não pode ser terceirizado jamais. Às vezes, quando eu vejo aqui que vem também os gideões, vêm aqui, prestam um relatório, às vezes uma vez, 2 vezes por ano, distribui ali em escolas, hospitais, presídios, Novo Testamento, e quando eu vou ver, sabe quem que estão lá? Os senhores, os velhinhos, homens já tão limitados fisicamente. E eu fico pensando, aonde estão os nossos jovens, aonde estão os nossos juvenis, onde é que a igreja está de fato participando nessa obra missionária? Então a responsabilidade é de cada um de nós. Você tem responsabilidade, eu tenho responsabilidade. Nós não podemos colocar num pacote só e dizer assim: não, espera aí, o Evangelho está sendo anunciado aí nas ruas e nós precisamos de fato sair mais para as ruas. A igreja precisa fazer isso, porque a igreja não é parede, igreja não é telhado, igreja não é edifício, igreja sou eu e é você, igreja somos nós. Aonde o povo de Deus estiver reunido, ali é a igreja. Debaixo de um pé de manga, debaixo de um pé de caju, aonde nós estivermos, no meio da rua, ali a igreja estará. O problema é que, às vezes, nós nos trancamos muito aqui dentro dessas 4 paredes, porque de fato é muito cômodo. O irmão Kel falou na ministração sobre, rapidamente, aquela passagem de Mateus capítulo 17, quando Jesus ele é transfigurado lá no monte. Pedro faz o quê? Pedro, naquele momento de êxtase, naquele momento tão glorioso, viu o Senhor ali transfigurado, a presença do Senhor estava lá. Não, espera aí, vamos fazer uma tenda aqui, Senhor, está tudo muito bom, tudo muito cômodo.
Só que eles tinham que descer do monte, e logo automaticamente o texto diz que existia um filho de um homem que estava endemoniado. Aqui é para que nós possamos nos reunir para glorificar, louvar, engrandecer o Senhor, sermos edificados e sairmos para o campo de batalha para anunciar o Evangelho, na sua rua, na sua vizinhança, na escola, na universidade, no trabalho, aonde quer que você esteja, com sabedoria e com estratégias do Espírito Santo, você estará ali então dando testemunho de Cristo. Então a responsabilidade é de cada um de nós. A missão da igreja é uma continuação da missão de Jesus? Sim. Ele veio, ele iniciou, ele tabernaculou, eu gosto dessa expressão que João usa. E quando ele se fez carne, ele se fez homem, ele veio como um sacrifício, ele veio como oferta agradável ao Senhor Deus, e então o conduziu até aquela cruz, porque foi o propósito e foi a missão de Deus. Tudo aquilo que se levantava para atrapalhar Jesus ir para a cruz, era algo diabólico. Tem um momento que Pedro, ele fala sobre isso: não, Senhor, afasta de ti essa situação, como se dissesse assim, o Senhor não pode ir até aquela cruz. Jesus disse o que? Arreda-te, Satanás. Ou seja, aquilo que Pedro falou não estava de acordo com aquilo que estava determinado por Deus. Foi determinação de Deus, Jesus ir até a cruz do Calvário. Então ele iniciou essa missão e nós estamos aqui dando continuidade. Qual deveria ser o papel da igreja em buscar justiça social? É um outro ponto. A igreja, ela deve se envolver com questões sociais, sim. Com questões políticas, sim, tendo os seus limites, mas a igreja, ela tem que fazer a diferença aqui na terra. A igreja, ela deve se envolver mais, então, preservando os princípios bíblicos. Então, nós devemos buscar justiça social, sim, mas nunca deixar de anunciar o Evangelho, a palavra do Senhor. Então, Deus espera que a igreja mude o mundo. Então, realize a obra de transformar suas estruturas sociais. Passa um pouquinho, eu quero adiantar para ir para o texto. Então, o mundo está muito mais preparado para receber o Evangelho do que os cristãos para o propagar. Precisamos nos preparar para isso. Precisamos ter ferramentas, precisamos ter estratégias. E para que possamos ajudar a igreja aqui em Jardim América, os campos estão brancos para a colheita. Muitos pecadores necessitando de ouvir o Evangelho, ouvir uma palavra de salvação. Pensando nisso, no dia 2, agora, o próximo slide, dia 2 de dezembro, ou seja, o próximo sábado, ok? Aqui em Jardim América, 18 horas, teremos esse workshop, esse treinamento sobre missões, sobre evangelismo. Quem estará dando esse treinamento é o irmão Solomon, que vem lá da Igreja Metodista no Bessa. Então, ele ali faz parte de um projeto, e essa expressão REACT, o meu inglês é terrível, mas é uma pronúncia aproximada, REACT, que é da ideia de reagir. Qual vai ser a sua reação? Qual a sua reação diante de uma palavra como essa? Será que vamos continuar simplesmente assentados nas nossas cadeiras, sem, então, de fato, cumprir o ID? Nós precisamos despertar, nós precisamos reagir. Então, agora eu quero que o irmão passe o vídeo, por favor, certo? Passe o vídeo antes desse.
Vamos lá? Se puder desligar aqui as lâmpadas, melhora. Esse vídeo aí, no começo ele está sem áudio, né? Cuidado para não colocar o áudio muito alto. Ele fala mais especificamente, certo? Qualquer coisa pode ir tentando resolver aí. Fala mais especificamente sobre evangelizar muçulmanos, tá certo? Mas não quer dizer que no treinamento vai falar só sobre evangelização de muçulmanos, mas aí é só para a gente ter uma ideia, tá certo? Então, se não der para passar agora, passa no final, ok? Então, vamos ao texto? Vamos ao texto. Há 2000 anos atrás, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores deu uma ordem aos seus seguidores. Vão a tecnologia é boa, mas de vez em quando deixa a gente nessa situação, né? E façam discípulos de todas as nações ou etnias, batizando-os e ensinando-os a guardar tudo que Travou? vos tenho ordenado, e eis que estou com... Então vamos fazer o seguinte. Há 2000 anos atrás, o Rei... Vai resolvendo aí com calma. No final a gente passa. Então vamos lá. Eu quero convidar vocês a irem para o texto. E o Senhor dos Senhores deu uma ordem aos seus seguidores. Então agora vai. Vão e façam discípulos de todas as nações ou etnias, batizando-os e ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele também disse, em Mateus 24, que enquanto todas as etnias não ouvissem, não viria o fim. E aí, você deseja que o Mestre retorne? A sua igreja ou você tem alguma coisa a ver com isso? Ainda faltam aproximadamente 7.000 etnias ouvirem. Ainda faltam aproximadamente 7.000 etnias terem uma igreja na sua própria língua, na sua própria etnia. E dessas etnias, muitas são muçulmanas. Hoje existem no mundo aproximadamente 2 bilhões de muçulmanos. Enquanto isso for um fato, o rei não pode retornar. Será que você, discípulo de Jesus, tem alguma coisa a ver com isso? Para que essa realidade mude e para que o rei retorne, muitas organizações estão unidas em torno de uma visão, chamada Visão 10-10, que significa 10% do mundo muçulmano rendido a Cristo nos próximos 10 anos. Nós estamos falando de aproximadamente 200 milhões de muçulmanos rendidos a Cristo. Para que isso aconteça, para que essa visão seja possível, nós precisamos enviar trabalhadores para os campos muçulmanos como nunca antes nenhuma outra geração enviou. E para isso, nós precisamos mobilizar a igreja brasileira. E você faz parte da igreja brasileira. Então, nós criamos um workshop chamado React. Reaja, mude essa realidade, faça alguma coisa. Esse workshop dura 3 horas e nós queremos conversar com você sobre como você pode fazer parte da Visão 10-10. Como você, aí na sua cidade, aí na sua igreja, pode cooperar para que o rei retorne. E aí, diante de tudo isso, qual vai ser a sua reação? Não deixe de fazer parte do React e ouvir aquilo que Deus pode fazer através de você. Um dia, pessoas de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as etnias estarão diante do Cordeiro, adorando Ele na sua própria língua. E você poderá ter cooperado com isso. E então, qual vai ser sua reação? Louvado seja o Senhor. Qual vai ser a sua reação? Vamos ver aqui qual foi a reação da mulher samaritana. Voltando lá para o slide.
repetindo, o capítulo 4, Jesus falou pelo menos com algumas pessoas, as quais eu quero dividir em 4 pontos, ou em 4 grupos. A primeira pessoa que Jesus falou foi a mulher samaritana. É um diálogo realmente, de fato, muito marcante, esse encontro com essa mulher samaritana. O texto começa a dizer que, veja, versículo 1: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Era-lhe necessário. Por que era-lhe necessário? Porque ali em Samaria, o Evangelho precisava ser anunciado. Cristo precisava ser anunciado. Por isso que era-lhe necessário. É tanto que, lá em Atos capítulo 1, versículo de número 8, quando Jesus diz que eles seriam revestidos de poder, e eles seriam suas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então, vamos dizer que existe uma agenda missionária que precisa ser cumprida. Por isso que era necessário Jesus chegar ali em Samaria, e Jesus chega a um lugar chamado Sicar. O versículo 5 diz isso: perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. E estava ali Jesus, a fonte de Jacó. Jesus, ele estava cansado, e Jesus assenta-se junto àquela fonte, cerca de meio-dia, e ele fica lá, porque ele já sabia muito bem quem iria chegar naquela fonte: a mulher samaritana. Aquela mulher que, de fato, ela era excluída, porque o estilo de vida que ela tinha, as pessoas ali naquele contexto a excluíam. E Jesus, então, assentado, veio aquela mulher e chegou para tirar água. Jesus, ele derruba algumas barreiras, ele derruba alguns preconceitos, porque na obra missionária nós precisamos então vencer alguns preconceitos, vencer algumas barreiras que se levantam, como por exemplo, a barreira cultural aqui foi derrubada. Os judeus não se davam bem com os samaritanos, porque o povo samaritano era um tipo de um povo misto. Os judeus se misturaram com outros povos, com gentios, e começou então uma disputa. É tanto que essa disputa também é apresentada no versículo de número 20: nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Barreiras se levantaram, e eu fico imaginando Jesus assentado à beira daquele poço, já que os judeus não falavam, não conversavam com os samaritanos. Eu fico imaginando o silêncio, e Jesus quebra o silêncio. Jesus rompe aquela barreira e diz àquela mulher: me dê água. Jesus pede, ele diz: dá-me água. Os discípulos tinham ido então à cidade comprar alimentos, diz o texto, e é quando a mulher responde e diz, versículo 9: como sendo tu judeu, pedes água de beber a mim, que eu sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Entra aqui a questão que Jesus, ele quer alcançar todas as pessoas, independente de classe social,
independente de formação acadêmica, porque o capítulo 3, Jesus ele conversa com um homem chamado Nicodemos, um doutor, um mestre na lei. E no capítulo 4, com essa mulher excluída, essa mulher samaritana, e Jesus ele derruba essas barreiras, barreira cultural, barreira racial, barreira religiosa, e então começa a entrar na história da vida daquela mulher. Quando no versículo 10, Jesus replica e diz: olha, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus ele vai entrando no ponto principal. O ponto principal é a questão espiritual, é a salvação. Nós podemos aproveitar uma necessidade de alguém, porque Jesus aproveitou aí a necessidade dessa pessoa, que era o quê? Água. Ela precisava de água. Alguém pode chegar e falar: pastor, olha, vá na minha casa, ou com vocês também, alguém está doente, nós precisamos de oração. É uma oportunidade de pregar o evangelho. Vá lá, ore pela pessoa que está enferma, a pessoa que está de repente desempregada. São várias situações que nós podemos aproveitar, e Jesus aproveitou aqui e falou sobre a água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, versículo 11, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó? Vai acontecendo aqui algo progressivo, que essa mulher vai entendendo sobre Jesus. Primeiro, ela entendeu que Jesus é um judeu. Agora ela já está entendendo que Jesus é maior do que Jacó. E ela diz: o nosso pai que nos deu esse poço, o qual ele mesmo bebeu, bem assim seus filhos e seu gado. Afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu der será nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Jesus está falando de vida eterna, Jesus está falando de salvação, Jesus está falando do Espírito Santo. E aquela mulher então diz, versículo 15, disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem para cá. Jesus agora entra num ponto que precisa ser tratado na vida daquela mulher. Jesus está fazendo com que aquela mulher perceba que é uma pecadora. Evangelizar, anunciar a Cristo, é fazer com que a pessoa de fato reconheça que ela precisa de perdão, que ela precisa de fato se arrepender. Porque alguém pode dizer: eu sou uma pessoa boa, nunca matei, nunca roubei, nunca me prostituí, nunca adulterei, então eu sou uma pessoa boa, eu não preciso de Jesus. Eu já escutei tanto essa história. Mas quando nós vamos ver, como por exemplo, os mandamentos, mentira. Quem de nós nunca mentiu? Honrar o pai e a mãe. Quando nós vamos observando, todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus, carecemos de nos arrepender. Precisamos reconhecer que Cristo é o nosso perdoador, é o nosso Salvador. E aquela mulher então, ela diz o seguinte, versículo 17, o que lhe respondeu a mulher: não tenho marido.
Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Aquela mulher já tinha tido 5 maridos, mas aquele que ela achava, que ela dizia que era o seu marido, agora também não era o seu marido. O versículo 19 diz: disse-lhe a mulher: vejo que és profeta. Ela continua tendo uma visão de Cristo progressiva. Ela vai avançando e vai dizendo: olha, além dele ser judeu, ele é maior do que Jacó. Versículo 12. E o versículo 19 agora diz que ele é profeta. Diz que ele é profeta. E nessa conversa, agora essa mulher, ela vai abrindo o seu coração, e ela, mesmo com a visão errada de Deus, do lugar que se deveria adorar, porque então Jesus, ele diz: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então não é o lugar aonde adora, mas como se adora. E agora essa mulher, o versículo 25 diz: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Agora ela revela a sua expectativa do Messias, do ungido, do Cristo, do Salvador. Aí Jesus diz, o versículo 26, eu o sou, eu que falo contigo. Jesus se revela àquela mulher. Quando nós anunciamos o Evangelho, quando nós anunciamos o plano de salvação, Cristo então, ele se revela às pessoas, o Salvador se revela às pessoas. O versículo 27 diz: neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde comigo, e vede um homem que disse tudo quanto tenho feito. Será porventura o Cristo? Surge uma pergunta, coloca por favor o último slide, Fagner, por favor. Surge aí: aonde evangelizar? Quando evangelizar? Como evangelizar? Essa mulher entendeu quando se deve evangelizar. Quando? Hoje, agora. É urgente, é tão urgente que ela deixou o seu cântaro, que era algo tão importante para ela colocar a sua água, e ela levar para a sua casa, mas ela então deixou o cântaro ali e foi imediatamente à cidade. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade. E veja o que ela faz. Ela deixa assim um clima de curiosidade. Vinde comigo e vede o homem que disse tudo quanto tenho feito. Será porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Agora nós passamos para o segundo, já que a primeira pessoa aqui que foi alcançada foi a mulher samaritana. Agora nós vamos ver o que é que Jesus falou para os discípulos. Pode passar, por favor. Vamos adiantar um pouquinho. Pode passar. Aí tá bom.
Aí tá bom. Já que Jesus ministrou primeiro a mulher samaritana, agora ele vai ministrar aos discípulos, dos versículos 31 a 38. Veja, neste inteirinho, ou seja, neste momento, os discípulos lhe rogavam dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Dizia então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Veja, a prioridade de Cristo era cumprir a obra pela qual ele foi enviado. Aí o versículo 35 diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. Jesus está falando de obra missionária. Jesus está trazendo mais uma vez agora, assim como fez aquela mulher pensar na prioridade da salvação. Aqui Jesus está falando sobre aqueles discípulos entenderem a prioridade da obra missionária. Os campos estão brancos. Versículo 36 diz: o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador, outro o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalham e vós entrastes no seu trabalho. Ou seja, é o que Paulo falou: um planta, um rega e outro colhe. De repente você chega numa casa que já foi algum cristão lá e evangelizou, mas não tomaram a decisão por Cristo, e você vai lá e aquela família toma a decisão por Cristo, mas todos nós estamos trabalhando no seu propósito, estamos sendo ceifeiros, estamos sendo semeadores, para que nós possamos então colher essas pessoas para a glória de Deus, para o louvor do nome do Senhor Jesus. A mulher samaritana, ela entendeu, deixou o seu cântaro e foi. Como nós estamos reagindo? Como nós estamos nos posicionando nesse campo que é o mundo? O mundo jaz no maligno, o mundo perdido, mas nós precisamos ser luz no mundo. Nós precisamos anunciar a Cristo como aquele que de fato brilha no meio das trevas, para que essas pessoas venham receber a revelação de Cristo, Cristo, o Messias, o Salvador. Às vezes as pessoas têm simplesmente um lampejo, o lampejo de achar que Jesus é apenas um profeta, ou foi maior do que Jacó, ou foi apenas um judeu, mas Jesus é o Cristo, é o Messias, é o ungido, é o Filho de Deus, é o Salvador do mundo, e nós simplesmente precisamos anunciar a palavra, e quem convence é o Espírito Santo. Nós não temos como convencer, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Depois então, que Jesus, ele ministra aos discípulos, agora ele ministra aos samaritanos, do versículo 39 até o 42, não tem como ler tudo, mas vejamos aqui a partir do 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher. Pessoas podem crer em Jesus por causa do nosso testemunho, por causa daquilo que nós falamos, e também por causa daquilo que como nós agimos. A semana passada, em Romanos 12,
falamos sobre o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com os irmãos, nosso relacionamento com os inimigos, e o capítulo 13, que não tinha como dar tempo, fala sobre o relacionamento com o Estado e também um relacionamento com as pessoas de forma geral na sociedade. Como nós estamos nos relacionando? Qual tem sido o nosso testemunho? Qual tem sido o seu testemunho na empresa? Qual tem sido o seu testemunho? Eu repito, na sua vizinhança, dentro da sua própria casa, melhor ainda, para que os seus filhos vejam de fato uma pessoa diferente, uma pessoa transformada, uma pessoa salva. Imagina um filho ou uma filha ver o pai na igreja, é uma bênção, glória a Deus, aleluia, não é? Aqui tudo é muito fácil, eu digo, é o mistério, é a bola de fogo, é o sapatinho, eita que movimento, quando chega em casa, meu Deus do céu, é outra pessoa. Que evangelho é esse? Que cristianismo é esse? Vocês já ouviram aquela historinha, né, que o menino chegava em casa e dizia: mamãe, vamos morar na igreja, prepara as malas, mamãe. E o menino chorava, meu filho, por que você quer morar na igreja? Porque na igreja papai é tão bonzinho. Então o testemunho daquela mulher foi usada por Deus. Veja, uma mulher que não era bem vista ali, mas agora o testemunho, a vida dela se tornou o que? Um instrumento de anunciar o evangelho, de anunciar Cristo. Aí o texto diz, versículo 40, vindo pois os samaritanos ter com Jesus, já que ela anunciou, alguns creram e outros disseram assim: vamos lá, vamos escutar Jesus. E escutaram Jesus, e então o versículo 14 diz: muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Mas aquela mulher, ela se tornou logo uma missionária, aquela mulher se tornou logo um instrumento de anunciação do evangelho. Aquela mulher reagiu da forma correta. Como você vai reagir? Como você tem reagido? Você tem enterrado os seus talentos? Ou você tem usado a sua vida para a glória de Deus? É se gastar e desgastar, como lá no começo. O principal é a glória de Deus. Deixe de querer ser estrela na igreja e seja luz no mundo. Nada é sobre nós. Nada é sobre nós. É tudo sobre Ele. Nós somos apenas servos. E nada mais do que isso. Pela graça e misericórdia do Senhor. E um dia haverá a prestação de contas. E nesse dia, nós seremos o quê? Considerados, como diz o texto de Jesus, vinde servo bom e fiel. Ou não, afastai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Que nós possamos pensar sobre isso. Jesus então ministrou a mulher samaritana, ministrou aos discípulos, ministrou aos samaritanos e por fim, ele ministrou ao oficial do rei, versículos 46 até 54, para nós finalizarmos, para nós concluirmos. Aquele homem, o versículo 46 diz: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, ou seja, Jesus dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde fizera vinho. Ora, havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente, e aquele homem então rogou a Jesus, aquele homem então
clamou a Jesus para que o seu filho fosse curado. Jesus disse: olha, você pode ir embora. E aquele homem então, ele creu. E quando aquele homem creu, diz a palavra aqui no versículo de número 50, vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. E então aconteceu o milagre, e o texto diz que esse foi o segundo milagre, versículo 54, foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judéia para a Galileia. Aquele homem então creu, porque aconteceu aquele milagre. Até os milagres são instrumentos de Deus, para que as pessoas creiam. Só que milagre não acontece todo dia. Não quer dizer que você vai pregar e um paralítico vai andar, um cego vai enxergar, um surdo vai ouvir. Mas a palavra tem o poder de trazer um novo nascimento. A palavra gera vida, a palavra gera arrependimento, a palavra gera conversão, a palavra gera transformação. Então nós precisamos anunciar a palavra de Deus. Não é a minha palavra e não é a sua palavra, mas é a palavra de Deus. Como você vai reagir? Dia 2, não esqueça, o próximo sábado, às 18 horas, não perca o link com forms. Vocês, é coisa simples, rapidinho, entra lá, está no grupo da igreja, só para a gente ter uma base de quantas pessoas vão vir, porque como serão 3 horas, vai ter um tempo que a gente vai parar, vamos fazer algumas atividades, vai ter tempo de oração, vai ter aquele tempo de fazer um lanchezinho, tomar um cafezinho, para que a gente se programe. Você não vai pagar nenhuma taxa de inscrição, 100% gratuito, 0,800, mas tem alguém pagando, que o cafezinho não é de graça, né? Mas não tem desculpa. Alguém pode dizer assim: pastor, eu não posso ir porque vai ter um valor de uma inscrição. Essa desculpa você não pode dar. Se programe, coloque na sua agenda, venha se capacitar mais. Às vezes a pessoa diz assim: eu não posso evangelizar porque eu não sei como, eu não sei o que devo falar, não sei o que devo fazer. Venha que sábado você vai receber então instruções preciosas para que durante o resto da sua vida você possa aplicar essas estratégias e pregar o evangelho, anunciar a Cristo, e pessoas sejam salvas para a glória de Deus, para o louvor do nome do Senhor Jesus. Então, o convite é para toda a igreja, certo? Estou pedindo que a liderança divulgue, que a liderança envolva cada grupo, porque é uma ordem do Senhor. É uma ordem. Nós fazemos parte dessa missão. E nós não podemos ser negligentes. Eu quero orar com você e orar por você. Você pode ficar de pé? Fica de pé em nome de Jesus. Você que é cristão, você já teve a oportunidade de pregar o evangelho e ganhar uma alma, uma vida para Jesus? Nós precisamos frutificar. Eu quero orar para que o Espírito Santo aqueça o nosso coração. Tantas pessoas passando por perseguições severas, estão lá pregando o evangelho. E às vezes aqui nós nos acomodamos tanto. Oh Senhor, desperta o teu povo, desperta a tua igreja, Senhor. Aquece os nossos corações, porque muitas das vezes, Senhor, nós estamos desanimados. Estamos, Senhor, tão parados nessa obra missionária. Ficamos trancados aqui dentro dessas 4 paredes, porque é muito cômodo, escutando sermões, escutando boas músicas, louvores, Senhor. Criamos amizades,
coisas desse tipo, vamos nos confraternizando, tudo isso é tão bom, mas o Senhor não nos chamou para ficarmos simplesmente só dentro dessas paredes aqui, Senhor, dentro desse edifício. Nós somos chamados para fora. O próprio nome igreja diz: chamados para fora. Senhor, que de fato nós possamos cumprir o ID, que nós possamos pregar o evangelho a toda criatura, para que possam ter a oportunidade de se arrependerem e crerem em Jesus e terem um perdão dos seus pecados, receberem a vida eterna, ter um novo nascimento. Esse é o maior milagre, Senhor, que pode acontecer. Queremos ver, Senhor, cegos enxergar. Há uma expectativa de quem sabe ver um paralítico andar, e às vezes não valorizamos, Senhor, a conversão de um pecador perdido, mas a Tua palavra diz que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus, e nós devemos nos alegrar, Senhor, com aqueles que se arrependem e reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, como também devemos nos entristecer por aqueles que têm um coração duro, por aqueles que rejeitam a Cristo. Mas, Senhor, até isso nós não estamos fazendo mais, derramando lágrimas por causa dos pecadores que estão indo para o inferno. Se tornou algo tão comum que nos tornamos insensíveis, Senhor. Mas, Senhor, que o Senhor quebrante os nossos corações, nos batiza de fato com um verdadeiro amor, Senhor. Os campos estão brancos, mas poucos são os ceifeiros. O problema é o mesmo da época de Jesus, poucos são os ceifeiros. Senhor, levanta mais ceifeiros, levanta mais pregadores, Senhor, do Evangelho. Levanta mais evangelistas, dê mais dons e talentos, Senhor, a essa igreja aqui, metodista, em Jardim América, para que nós possamos conquistar esse bairro, Senhor, que tanto tem prostituição, que tanto tem drogas, terreiros de macumba, Senhor, feiticeiros, e nós precisamos chegar a essas pessoas com as boas novas de salvação. Nos ergue, nos levanta, Senhor, como aquele vale de ossos secos, ali que o profeta Ezequiel observou que era o teu povo que estava morto, e o profeta foi e começou a profetizar no vale de ossos secos, para que houvesse vida, e foi. O teu Espírito Santo foi dando vida, e houve um reboliço ali, e aquele vale de ossos secos começou a receber carne, começou a receber pele, e eles foram cheios do Espírito Santo. Levanta um exército poderoso, Senhor, tira aqueles que estão mortos, Senhor, no vale de ossos secos, e que nós possamos ser uma igreja de fato avivada. Não simplesmente uma igreja evangélica, mas uma igreja evangelística. Foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor não nos chamou simplesmente para distribuir cesta básica, fazer boas obras. Tudo isso é importante, mas se nós não anunciarmos o Evangelho, nós não somos uma igreja fiel. Desperta-nos, Senhor, desperta-nos. Qual vai ser a sua reação? Senhor, que possamos de fato ter um workshop com uma presença, Senhor, significativa, o máximo de pessoas, que o Senhor possa tocar nos corações e despertar, para que possamos estar aqui aprendendo mais sobre obra missionária. Então é assim que eu quero orar e te agradecer por cada pessoa que está aqui e ouviu essa palavra, Senhor. A tua palavra não volta vazia. Que o Senhor possa impactar, Senhor, juvenis, jovens,
adolescentes, homens, mulheres, Senhor, todos os tipos de pessoas, para que possam se levantar e anunciar a Cristo, o Salvador do mundo. Fora dele não há salvação. Que seja assim, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Senta só um instante, eu quero dar os avisos. Tenho 4 minutos para dar os avisos. Será bem curto.